Olá! Hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós estaremos entrevistando o Dr. Magid Lawar, presidente da ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais. E o tema hoje, gente, é muito importante. Nós estamos abrindo espaço para ele falar um pouquinho sobre a carreira de juiz de direito. Dr. Magid, é um prazer tê-lo aqui conosco. Alegria minha, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Pessoal, aí o judiciário está na moda, com essa confusão que anda o país. E o judiciário está muito em voga aqui nos meios de comunicação, nas televisões, nos rádios, jornais. Uns acham que o judiciário é culpado de tudo, outros acham que é a solução de tudo. Então, o Justiça às Claras resolveu abrir espaço. A autoridade máxima da associação nos honra muito estar aqui. Vamos começar. Conta primeiro, antes da gente ir para os temas muito polêmicos, conta um pouquinho da carreira de juiz de direito. Como é que ele ingressa? Quanto que ele vai receber hoje? Como é que é essa evolução? Para passar para o nosso telespectador um pouco da verdadeira realidade da profissão. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho isso muito importante. As pessoas, a sociedade brasileira conhecer isso, porque até então ficou o Poder Judiciário e o juiz viviam muito longe da informação diuturna, cotidiana da sociedade. Em primeiro lugar, o juiz ele tem que fazer o curso de direito. Então, submete ao vestibular, faz o curso de direito, 5 anos no curso de direito. Depois ele tem que advogar ou exercer qualquer outra atividade onde é exigido o curso de direito para exercê-la, como delegado, como procurador, como defensor público, como promotor de justiça. E depois desses 4 anos, ele poderá... Ele tem que, então, advogar 4 anos? 4 anos. Então, depois desse tempo, ele tem que submeter um concurso de provas e títulos e de investigação pessoal. Então, ele submete primeiro a uma prova grande, um provão, e ele sendo aprovado, ele vai para as provas específicas. Então, ele vai ter que fazer prova escrita de várias matérias. Se aprovado, ele vai fazer provas de sentença de algumas matérias. Se aprovado, ele vai fazer a prova oral. Se aprovado, a investigação social vai dizer se ele tem condições de ser juiz, ou seja, que nunca sofreu condenação, que é um homem ou uma mulher que tem um comportamento social honesto e tranquilo, sem... Aí, ele, sendo aprovado, ele vai para uma comarca, para uma cidadezinha pequena, trabalhar em qualquer uma cidade, no norte de Minas, no nordeste de Minas, ou na região do sul, sudeste, enfim, ele vai para uma cidade pequena. E vai ficar no mínimo 2 anos nessa cidade, que é o tempo do estágio probatório. Ele tem que provar para o Tribunal de Justiça que durante esse período ele está apto a ser vitaliciado, ou seja, tornar um servidor, um magistrado vitalício. Se nada acontecer com ele, ou ele não praticar nenhuma irregularidade, e não é irregularidade no sentido financeiro, não, é irregularidade na conduta dele junto à sociedade que ele estiver trabalhando. Aí ele é considerado vitalício. Se até então acontecer alguma coisa com ele tiver um comportamento não compatível com a magistratura, ele é excluído da magistratura. E é excluído mesmo? É excluído, assim, questionavelmente. Nós temos dezenas de exemplos disso aqui, dezenas de casos disso. É porque a sociedade, ela não sabe. Exato. E vou aproveitar, inclusive, para dizer o seguinte, este juiz, hoje, se ele assumir a magistratura, ele terá um salário
médio, líquido, em torno de R$ 18.000. É esse o salário do juiz iniciando a carreira. Sem qualquer penduricalho, Sem qualquer acréscimo, nada? acréscimo, nada. R$ 18.000 é o salário dele. Eu vou entrar nesse tema no próximo bloco, Sim. sobre a questão do super salário, que está dando aí Isso, muita polêmica. Mas para a gente entrar, para você entrar na carreira de juiz, é uma longa caminhada. É uma longa caminhada, é um desgaste. Temos colegas que tentaram 3, 4 vezes. Temos colegas que largaram o trabalho, ficaram dedicando exclusivamente ao estudo. Às vezes casado, o cônjuge fica sustentando a família durante todo o período de estudo dele para ele submeter ao concurso. É o concurso mais rígido, mais pesado. No Brasil, é o concurso para juiz de direito. O Tribunal de Justiça exige que o juiz more na comarca? Não só exige, como ele é punido se ele não morar na comarca. Em algumas situações, como, por exemplo, região metropolitana de Belo Horizonte, onde morar em Nova Lima, morar em um condomínio, o Tribunal de Justiça, o juiz terá que requerer ao Tribunal de Justiça, terá que justificar, e o órgão especial do Tribunal de Justiça irá apreciar o pedido dele, deferir ou não. Se não deferir, ele terá que morar na comarca, indiscutivelmente. Isso é infração grave, não morar na comarca. Deixa eu te perguntar mais uma coisa para a gente encerrar esse primeiro bloco. Então, uma experiência muito grande nessa área, tá? Aí nessa seara há muitos anos. Se eu passasse hoje para juiz de direito e quisesse residir em Belo Horizonte, quanto tempo médio eu teria que exercer a magistratura no interior do estado de Minas Gerais para, eventualmente, lá na frente, eu pleitear uma vaga na grande BH? Hoje, você precisaria, em média, de ficar de 10 a 15 anos no interior para conseguir vir para Belo Horizonte. Ou seja, é uma carreira que exige muito pessoalmente do operário, do juiz. Você vai para cidades, e tem cidades, apesar de hoje as cidades já estão em melhores condições, mas em Minas Gerais nós temos ainda cidades de difícil acesso, com estrada de chão, que ainda a internet é muito tímida, é uma luta. Eu sei disso. E foi bom que o senhor esclarecesse isso para os nossos telespectadores. Sobre o super salário nós vamos falar daqui a pouquinho. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o Justiça às Claras, hoje com o Dr. Magid Lawar, presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ANAMAGES. Dr. Magid, o senhor deu um excelente esclarecimento no primeiro bloco sobre os rigores que é você ingressar na carreira da magistratura estadual. E agora eu já vou tocar num ponto que está dando muito o que falar, que, na verdade, eu vou dividir em dois. Super salários, toda vez a gente vê na internet, lista disso, o juiz ganhou 500 mil, o juiz ganhou 100 mil, o juiz está ganhando acima do teto constitucional. E sobre a questão da impunidade entre juízes. Vamos ver se a gente consegue fazer isso dentro desse bloco, senão a gente estende para o terceiro. Sobre o salário, por que tem tanta distorção na realidade e no que é legal? Primeiro, é importante observar o seguinte: o juiz, ele só pode exercer a magistratura e um cargo de professor no magistério. Ele não pode exercer nenhuma outra atividade. Então, aconteceu no passado, em vários estados da federação, que os juízes recebiam de acordo com os deputados estaduais das respectivas assembleias legislativas. E depois verificou-se
que o salário que os juízes recebiam naquela época não eram exatamente iguais aos salários pagos aos deputados. Os juízes tomaram as medidas... Vamos explicar isso. Assim, o deputado recebia mais do que o juiz. Ele informou um salário menor. Exatamente. Na prática, houve uma distorção entre usar exatamente essa palavra. O valor que os deputados recebiam e o valor que efetivamente que era pago para os juízes. Isso estava na lei. Na Constituição, exatamente. Que os juízes recebiam o salário do deputado. E aí, posteriormente, verificou que isso estava errado, que os deputados, na verdade, estavam recebendo um salário muito maior do que aquele valor que era informado e pago aos juízes. Houve medidas pertinentes a isso e os juízes ficaram com créditos pertinentes à defasagem daqueles valores pagos a menor. E esses créditos estão sendo pagos do transcorrer do tempo. Ou seja, primeiro que esse crédito não é destinado para todos os juízes, só para os juízes que têm mais de 20 anos, em média, de carreira. Os juízes novos não têm direito a receber isso. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que todos os servidores têm direito a 3 meses de férias-prêmio quando completam 5 anos de trabalho, que é o famoso... Também está na lei. Também está na lei. Então, os juízes que não usufruem dessas férias, eles recebem essas férias posteriormente. Então, o que acontece? A mídia, de modo geral, e aqueles que não estão satisfeitos com o trabalho dos juízes, estão colocando isso para dizer que os juízes estão recebendo fortunas. Não tem nada disso. O nosso salário é um salário compatível com exatamente o que determina a lei. Existem verbas que recebem a mais, sim, como qualquer outro servidor. Por exemplo, diárias. Se um juiz está numa comarca e vai trabalhar em outra comarca, ele tem direito a receber a diária como qualquer outro trabalhador. E, às vezes, o tribunal não paga imediatamente aquelas diárias, é que ele vai acumulando e, posteriormente, você recebe. Então, isso é o primeiro aspecto. Então, aquilo que você vê nessas listinhas que rolam no WhatsApp, daquela pancada, aquilo não é bem a realidade mensal. Às vezes você vê um juiz recebendo muito, mas às vezes é uma bolada que ele recebeu por alguma coisa, 10, 15 anos. Exato, e ele recebe aquilo uma vez na vida só e ponto final. E a cada dia que passa, o número de juízes que tem direito a esses valores está diminuindo. Vai chegar em um determinado momento, talvez daqui 3 ou 4 ou 5 anos, eu não tenho exatamente esse cálculo, que não vai ter nenhum juiz com crédito mais. O Estado conseguirá pagar todos esses créditos aos juízes em um determinado tempo, que eu não sei avaliar agora. Claro. Então, isso é eventual. Agora, a grande massa da magistratura, nós somos hoje em torno de 17 mil juízes. No Brasil? No Brasil inteiro, provavelmente não deve ter 600, 800 juízes que têm esses direitos para ser recebidos. Aí eu falo assim, ele está recebendo mais do que o ministro do Supremo Tribunal. É claro, pois o ministro do Supremo Tribunal, que foi nomeado exatamente, pelo presidente da República, começou ontem na magistratura, sabe? Então ele tem 3 anos, 2 anos, 5 anos. Nós estamos com 25, 30 anos de exercício. E aqueles exercício. juízes do Supremo, eu não sei que não é da sua área, mas que foram juízes a vida inteira? Não, nós temos pouquíssimos lá. Nós temos hoje de carreira, eu acredito que, acho que não tem nenhum. Nenhum, de carreira nenhum. O Lewandowski, o ministro Lewandowski, ele entrou pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ele não é juiz de carreira. Ah, perfeito. Vamos voltar, então. Nós falamos um pouquinho sobre você deu uma explicação muito bacana sobre o seu salário. Acho que a ministra Weber é de carreira, não tenho certeza. Da Justiça do Trabalho, ela, não é isso? Eu não sei se ela é da Justiça do Trabalho, me parece que sim, talvez. Impunidade. Nós estávamos conversando, pessoal, um pouquinho antes da entrevista, e me surpreendeu muito, eu sou advogado trabalhista há muitos anos, que a lei da magistratura é do ministro Geisel. Presidente.
presidente Geisel, perdão. Me conta um pouquinho, como é que pode uma lei de 75, 76? 77, regular as relações de vocês hoje? A lei, a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, foi editada pelo então presidente Ernesto Geisel, quando ele fechou o Congresso Nacional no famoso pacote de abril. Uhum. E veio a edição da Lei Orgânica da Magistratura. Ou seja, ela já está há 40 anos, 77 para agora, 40 anos. 40 anos. E o parlamento não modifica, ela continua em vigor. E a questão da impunidade é uma questão muito importante esclarecer. O juiz, se ele foi excluído da magistratura, tá? Ele é excluído da magistratura, aí vem a manchete. O juiz excluído da magistratura continua recebendo. Isso é verdade? É verdade, tá? Por quê? Porque a lei orgânica da magistratura assim determina. Porém, existe um porém, que se a prática do fato que motivou a exclusão dele for também crime, cabe ao Ministério Público oferecer denúncia contra esse juiz, e aí ele pode perder, inclusive, essa aposentadoria compulsória dele. Então é a LOMAN que garante a aposentadoria? Exatamente. E o Ministério Público que deveria tomar as providências para que aquele juiz não continuasse recebendo os valores que ele foi aposentado. De ofício, os tribunais de justiça não podem fazer isso? Não podem fazer isso porque isso é ato administrativo. E a lei penal estabelece que, como pena acessória, há a exclusão, a perda da aposentadoria. Excelente. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras. Hoje com o Dr. Magid Lawar, presidente da Namajas. Magid, falou-se do ingresso, falou-se dos salários, e agora o juiz chegou em BH, trabalhou. Como é que ele chega para ser desembargador? Para desembargador ele chega por merecimento ou por antiguidade, como é em toda a carreira. É importante dizer que ele, para sair da comarca pequena, para ir para outra, ele tem que ser promovido. Ou seja, o Tribunal de Justiça tem que entender que ele tem mérito para ser promovido, se for por merecimento. Se for por antiguidade, ele é promovido se não tiver uma recusa. E isso também se aplica aos tribunais. O Tribunal de Justiça nosso, todos os outros tribunais, à exceção do Supremo, claro. Mas é só juiz que vira desembargador? Não. Nos tribunais tem a figura do juiz classista. A Constituição fala que a classe dos advogados e do Ministério Público integrará 1/5 dos tribunais. E aí acontece uma discrepância muito grande, porque a Constituição fala que o 5º constitucional deve ter competência, reputação ilibada e notável saber jurídico, né? E hoje o que nós estamos assistindo no Brasil inteiro, evidentemente, tem exceções. É importante salientar que tem muito integrante do 5º Constitucional que é competente, é pessoa séria, que está lá vocacionado, mas a esmagadora maioria, principalmente da classe dos advogados, é advogado fracassado. É advogado que não consegue advogar, que não tem clientela, não tem expressão nenhuma no mundo jurídico, mas tem relacionamento político muito bom. E aí ele consegue entrar na lista na OAB e é nomeado pelo governador, no caso dos tribunais. Então, o 5º Constitucional é uma luta que a magistratura quer que seja excluída dos tribunais, porque ela não engrandece os tribunais, pelo contrário, a composição que nós temos assistido. Recentemente, no estado do Sul, foi nomeado para desembargador com um rapaz com 39 anos que tinha sido reprovado 4 vezes no concurso para juiz. Foi reprovado 4 vezes e na primeira etapa, no provão, ele foi reprovado, mas aí, por
manobras políticas, ele conseguiu ser nomeado desembargador do tribunal. Isso nós queremos, é uma luta da Ana Magis, é uma luta de toda a magistratura. Poucas coisas são tão unânimes na magistratura como a exclusão do quinto nos tribunais. E como é que está andando isso? Tem algum projeto de lei, alguma coisa? Não é projeto de lei, é uma exclusão mudança? que tem que excluir isso da Constituição, né? E hoje, com esse movimento que está esse país, né? O país está de pernas para o ar, não está tendo espaço para que o Congresso Nacional aprecie isso. Mas assim que acalmar, nós estaremos, toda a magistratura unida, para ver a exclusão do quinto constitucional. O quinto constitucional, ele está em vigor em todos os estados da federação? Em todos os estados da federação, e ainda acontece uma coisa absurda, que a Justiça do Trabalho impediu que fizesse. Hoje só vai para o Tribunal Superior do Trabalho, na vaga do quinto, quem entrou nos tribunais regionais pela vaga do quinto. Então, ele não disputa vaga de juiz. No Superior Tribunal de Justiça, que é 1/3 para cada, nós temos 17 integrantes do quinto, que não são juízes de carreira. Ou seja, já desmoralizou por completo essa situação. Explica para o nosso telespectador. No STJ... o Superior Tribunal de Justiça é composto de 33... Metade é do quinto constitucional? Mais da metade já é integrada por juízes que não são de carreira. Ou seja, que não fizeram concurso. Ou advogado ou promotor. Ou promotor, exatamente. Porque eles entram nos tribunais pelo quinto, e aí eles assumem a função de, como se fosse juiz de carreira, e disputam a vaga no Superior Tribunal de Justiça como se fosse juiz de carreira. E isso, quando você faz a somatória, está dando 17 atualmente, que não fizeram concurso. Né? Então, hoje, o lema mais importante, quer ser juiz? Faça concurso. Complicado. Complicado. Né? Vamos lá, nós estamos chegando aí já na parte final do nosso Justiça às Claras. E eu queria, nós temos aí mais alguns minutos, eu queria que você deixasse uma mensagem. O Brasil está muito, assim, igual você falou, revirado de perna para o ar. Há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, teve essa questão da delação premiada, estava indo por um lado, mudou completamente de figura. E tem muita gente que tem muita esperança nesse país ainda, que acredita muito nisso aqui. Você está como presidente da Associação Nacional dos Juízes de Direito, que pegam na massa, vamos botar Sim. assim, todo dia, que é o que está ali em contato com o processo, contato com a população. O que você pode dizer para o telespectador? Olha, eu digo para a sociedade aquilo que eu digo para mim, enquanto cidadão. Acredite na justiça. Por quê? Porque a justiça é a que está fazendo a diferença nesse país. Hoje, nesses últimos tempos, era inimaginável que as pessoas que estão presas, e olha que eu não fico alegre com ninguém estar preso, mas ninguém podia imaginar que os grandes donos da República estivessem hoje na cadeia. E só estão na cadeia pagando pelos seus crimes de corrupção, porque existe um juiz. Esse juiz é que está dando a garantia de que não vai ficar impune as verbas, os valores exorbitantes que fizeram com esse país. Eles tiveram a capacidade de quebrar a Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo, mas essas pessoas estão respondendo pelo seu crime. Essas pessoas estão presas e vão pagar pelo seu crime. Então, eu digo que a esperança que nos move é a esperança que há juízes nesse país. E havendo juízes nesse país, é a garantia de que você, eu e todos nós não teremos a vergonha de saber que aquele corrupto está ao seu lado rindo de você. Ele vai rir mais atrás das grades. Excelente. Tomás Gilão, te agradecer muito a sua presença aqui no Justiça às Claras. Você vai ficar à vontade, sempre que você quiser voltar para passar uma mensagem, qualquer novidade, o programa está à sua disposição. Eu que agradeço, acho que vocês estão fazendo um grande serviço à população brasileira, à sociedade brasileira, ao trazer aqui
temas como o Poder Judiciário, trazer honradamente, eu fico aqui e dando oportunidade para ter esse espaço de esclarecer para a sociedade. O programa aqui é livre. Pois é, que bom que seja livre e mais importante, que tão importante quanto a liberdade é que ela seja feita às claras. Grande abraço. Muito obrigado. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até semana que vem com mais um programa.